Começa esse vídeo aqui, galera, fazendo uma pergunta para você, se você mudaria alguma coisa nesse time aí, nessa escalação, que vai ser o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense logo mais, ó. Tá aí, ó. Rafael no gol, Alan Franco, Sabino, Jamal na lateral esquerda, Igor Vinícius mantido na lateral direita, Marcos Antônio e Luiz Gustavo, os dois volantes, Luciano ali, né, o 10 do time, Lucas na direita, Ferreirinha agora na esquerda de vez e Caleri como centroavante ali, o Caleri, o número 9. Você muda alguma coisa nesse time? Comenta aí, deixa aí também o seu time, a sua preferência. Se você muda alguma posição, algum jogador, comenta aí. A gente vai falar nesse vídeo aqui também a seca de gols aí que o Caleri tá vivendo, número 9, há quanto tempo que ele não marca, né? Vamos falar aqui dos jogadores importantes, o quarteto ali da frente do Zubeldia. Carlos Belmonte falando da importância desses jogadores veteranos também aí, os líderes no São Paulo, né, galera? E também como está sendo feita aí essa transição de novos jogadores, né? Paciência, não paciência, quem que joga, quem que não joga, tá bom? Público para o jogo e Atlético Paranaense, como está o estado do gramado. Vamos falar isso e muito mais aqui, muito mais coisas nesse vídeo, beleza? Por isso já te peço aquela ajuda inicial, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, compartilha o vídeo e não esquece de deixar o like, tamo junto. Seus comentários desse vídeo aqui serão analisados, lidos aqui no vídeo da noite, beleza? Bom sábado para todo mundo, tá bom? Galera, como nós falamos ontem, né? No vídeo de ontem, o Alisson agora que está renovado, contrato renovado, agora sim, né? Oficialmente anunciado pela diretoria e relacionado para o jogo também aí contra o Atlético Paranaense de logo mais. Você acha que o Alisson deve entrar em campo? Você acha que está 100% recuperado? Será que ele vai entrar mesmo? Olha, eu tenho uma informação que o Alisson está sendo relacionado, mas não deve entrar no jogo, né? Até porque, galera, tem muita necessidade ainda do Alisson participar esse final de temporada, né? Talvez se fosse nos mata-mata, Copa do Brasil, Libertadores, acho que seria muito importante, talvez até arriscar, né? Se ele já tivesse, logicamente, 100% recuperado. Mas também tem a questão, se o cara está sendo relacionado, é que ele está 100% e está apto para jogar, não acham? Então, comenta aí também o que vocês acham da volta do número 8 Alisson do São Paulo, contrato renovado e tá aí relacionado para o jogo, beleza? Ó, o Belmonte, galera, ele comentou aí, né, numa entrevista que ele deu aí ao site GE sobre o time do São Paulo, como o São Paulo se superou após as eliminações na Copa do Brasil, na Libertadores, né? Inclusive que os jogadores Rafinha, Luiz Gustavo, Caleri, Lucas, né, que eles são assim os líderes do elenco, são muito importantes para essa recuperação. Os jogadores não baixaram a cabeça e recuperaram, né? Só que se a gente for olhar, por exemplo, no quesito, por exemplo, individual do Caleri, o jogador que não marca há 2 meses, né, galera? E sabia que há 2 jogos o Caleri não chuta para gol? O que a gente tem que olhar não é, eu vejo assim, tá? Pelo menos isso, não é aqui criticar, pegar no pé do Caleri, mas é buscar alternativas, torcer para que ele melhore, porque se você tem um cara titular do time e que o time precisa fazer gols e você não está podendo contar com o seu 9, alguém no banco tem que também ter essa responsabilidade. Alguém, o treinador pode chegar aqui no banco de reserva, tem um jogador que pode fazer isso também, né? O Caleri não chuta gol, galera. Há 2 jogos não dá um chute para gol. Eu acho, nossa, extremamente pouco, inclusive, para quem é o responsável ali pela última função, número 9 do time, vai, podemos dizer assim, né? E não marca há 2 meses. O último gol do Caleri foi na eliminação do São Paulo contra o Botafogo, mas foi lá no jogo, na verdade, né? Que o São Paulo fez o gol lá, que empatou e levou para os pênaltis. De lá para cá, o Caleri não marcou mais. Isso leva-se em consideração também a questão mental, né? É o que dizem, que o Caleri ficou muito abalado pelas eliminações. Gente, mas jogador profissional, né? Não pode carregar isso para sempre, né? A gente está falando de um time do São Paulo. Jogador nenhum pode usar esse pretexto, estou abalado há 2, 3 meses, eu não marco. Porque vamos lá, né? Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Imagina se é o Luciano, imagina se é o Lucas, se é de repente o Arboleda em 2, 3 falhas, né? Poxa, eu acho que sei lá, o jogador, eu acho que ele precisa se superar, né? O jogador, ainda mais jogador que ganha bem, jogador grande, aí ídolo da torcida, o torcedor gosta, tem música, toca no Caleri que é gol. Eu acho que vale essa reflexão também. Eu torço para que ele melhore o quanto antes, até porque 2025 é logo ali, cara.
daqui quase a 2 meses já estaremos tendo o campeonato de novo. E esses jogadores eles vão entrar em férias e aí volta um pouquinho, alguns, né, voltam um pouquinho mais pesados, né? Demora um pouquinho mais para engrenar. Inclusive o Caleri todo começo de temporada, principalmente Campeonato Paulista, ele não vai bem. O Caleri, ele faz pouquíssimos gols no Campeonato Paulista, tipo 3, 4, 5 gols é a média do Caleri em Campeonato Paulista. Então, talvez o São Paulo também pode pensar em alternativas, né, para o Campeonato Paulista, até porque a gente também não sabe como que vai ser, né, a questão do São Paulo ir lá para os Estados Unidos, né, galera? Vamos aguardar essa questão, até porque o São Paulo não sabe se vai levar um 17, sub-18, sub-20, time profissional, porque ainda a CBF também não teve aprovada ali, né, a proposta da mudança do calendário dos campeonatos regionais, né? Por exemplo, o Campeonato Paulista começar logo na primeira semana de janeiro. Mas enfim, comenta aí o que vocês acham também dessa fase aí dos jogadores do São Paulo, principalmente o Caleri, Luciano, Lucas, Luiz Gustavo, Rafinha. Inclusive, ele fala do Rafinha muito importante, né? Mas o Rafinha, por exemplo, o Rafinha tem uma das notas mais baixas naquele soft score 365 lá. É 6,4 ou 6,2, alguma coisa assim, a nota do Rafinha. Um dos jogadores do São Paulo que tem a nota mais alta ali, inclusive, é o Lucas, né? Que nos últimos 5 jogos vem muito bem, marcando gols, é o vice-artilheiro também do time, tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, 4 assistências, né? Então, que deu uma crescida o Lucas, o artilheiro é o Luciano, mas é isso que a gente espera desses jogadores, né, gente? O Lucas, o Caleri, o Luciano, o Ferreirinha voltando agora. A gente espera realmente deles. O Rato, que foi importante no ano passado, esse ano não jogou muito, esteve muito tempo fora também, ficou lesionado, voltou, demorou, né? Emagrecer, perder peso, muito tempo fora de forma. Então, um time do São Paulo que ao longo da temporada eu vejo que de repente foi se juntando. E esse time em 2025 ele pode ser melhor. Por que não, né, galera? A volta do Alisson, a volta do Pablo Maia, a contratação de um lateral esquerdo, a contratação de um meio atacante e a contratação de um lateral direito se sair o Rafinha. Foi isso que o Belmonte falou. Apesar que quando o Belmonte fala, não dá muito para crer o que ele fala, não. A gente sabe que o São Paulo precisa de lateral direito, de um meio atacante, vai, e de um lateral esquerdo. Mas não dá para cravar que vai trazer realmente. Agora, de novo, vai virar uma novela esse negócio de lateral esquerdo no São Paulo, já estou até vendo. E detalhe, né? Se o Michel Araújo estivesse em condições de jogo, eu acho que ele seria o titular da lateral esquerda. O Jamal Lewis não seria titular. No São Paulo fala-se aí, né? Inclusive a gente está vendo agora vários jornalistas dizendo, ó, tem que ter um pouco de paciência com o Jamal Lewis, adaptação, tal, tem dificuldade ali com o idioma, que é uma coisa verdade, a questão da adaptação, né? Mas como eu pelo menos que eu já vi do Jamal Lewis, eu acho que ele é uma questão de qualidade mesmo. Mas vamos aguardar, ver se ele vai conseguir se adaptar ao São Paulo. Só que o São Paulo já pensa numa contratação de lateral esquerdo, né? E olha como vem fazendo o São Paulo em alguns treinos, o Zubeldia, galera. O Zubeldia, inclusive, em alguns treinos, ele testa o Sabino ali, né? Não como terceiro zagueiro, pelo que eu fiquei sabendo, como um lateral mesmo, para, de repente, situações emergentes. O Sabino tem um bom passe, né? Um jogador forte, é bom ali na marcação. Então, o São Paulo até testa ali o Sabino numa lateral esquerda ali. Logicamente, por exemplo, quando a gente já viu ele sacar, por exemplo, o Jamal Lewis, e aí, quem ele vai colocar ali na lateral esquerda se ele fizer isso, de repente, no jogo contra o Atlético Paranaense? Ele pode ali, né, colocar o Alan Franco e Ferrarese, de repente até o Juan Tressoldio, coloca até o Juan Tressoldio ou o Ferrarese pela direita, o Alan Franco para a esquerda e joga o Sabino para a lateral esquerda. Eu não gosto, até porque ele não é lateral esquerdo, viraria de certa forma um terceiro zagueiro, um falso lateral, como já fez também muitas vezes com o Rafinha, né? Mas são as opções aí do treinador. Inclusive, falando de opção do treinador, o Belmonte falou, olha que interessante, o Belmonte comentou que, por exemplo, nos pré-jogo, ele fica, nos pré-jogos, né, o pré-jogo, ele fica pelo menos ali, galera, 1 hora e meia conversando com o Zubeldia, hein? Acertando o time, falando de quem tá bem, quem tá mal, esquema de jogo, onde vai jogar, como vai jogar. Aí a galera brincando nas redes sociais. Eu falei, por isso que o time do São Paulo não tá jogando bem, né? O Belmonte que tá fazendo os esquemas do São Paulo. Logicamente que isso aí é um papo, né? Ali, acho que de diretor de futebol com o técnico, até porque o Zubeldia, ele já disse, né? Não aceita intromissão, né?
no trabalho dele. Inclusive, o Belmonte comentou que isso é uma forma dele se comportar, né? Inclusive, ele está certo, né, de ter ali a sua privacidade para trabalhar. Interessante, né? Às vezes as coisas começam a acontecer no São Paulo, esses caras começam a aparecer quando o negócio começa a andar bem. Vocês já repararam, galera, que sempre é estranho, mas sempre que o São Paulo começa a dar uma melhoradinha, tá indo bem na tabela, começa a aparecer Casares, Belmonte. Daqui a pouco aparece o Murici. O Murici sempre é o primeiro a aparecer. Ele já tinha aparecido no mês passado. Daqui a pouco ele começa de novo. Parece que é uma coisa para dar uma cutucada no treinador. Eu tenho essa impressão, tá? Eu não, eu assim, não sou um crítico assíduo do Zubeldia, mas também não vejo o trabalho dele espetacular, como muita gente vê. Eu acho que é um trabalho razoável, entendeu? Eu confesso que eu não aceitei da forma como o São Paulo, até hoje, eu não aceitei e não aceito da forma como o São Paulo jogou contra Botafogo e Atlético Mineiro. Para mim, o São Paulo continua achando, já passou, opa, cicatrizou, ainda não. Para mim, o São Paulo foi covarde naqueles dois duelos, naquelas duas eliminações. Ah, o São Paulo não é time pequeno para jogar daquele jeito. O São Paulo é time grande, se comporta como grande. Foi eliminado, o adversário é melhor, mas joga como time grande. Né? O São Paulo não tentou jogar como time grande. O São Paulo parece que tentou a sorte, sabe? Quando o time pequeno enfrenta time grande, quando aqueles times pequenos enfrentam o São Paulo no Morumbi, São Paulo jogou exatamente dessa mesma forma. A qualidade, pô, não vejo tanta qualidade no time do Atlético Mineiro referente ao time do São Paulo. O Botafogo é um time muito forte fisicamente, blá 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 e tudo mais, tudo bem. Mas dentro da nossa casa, por exemplo, São Paulo conseguiu um empate lá no Rio de Janeiro, aí chegou dentro da nossa casa, o São Paulo, por exemplo, no primeiro tempo, a gente viu como foi. O São Paulo jogou um pouquinho mais de bola e teve a possibilidade exatamente no segundo tempo, quando o Botafogo cansou um pouquinho. Mas não significa que a gente tem que jogar sempre assim, né, cara? E, por exemplo, pô, você perder para Cuiabá, você empatou ali com o Criciúma recentemente, jogando como time pequeno contra o Criciúma. Inadmissível você passar o primeiro tempo, jogar contra o Criciúma e não dar um chute para gol. E, logicamente, isso veio a resposta depois contra o Bahia, onde São Paulo meteu 3-0, que para mim jogou até bem contra o Bahia. Contra o Atlético Paranaense, eu acho que isso aí deve se confirmar. E tem que se confirmar, né? A tendência, né, galera? O Atlético Paranaense é o primeiro da zona do rebaixamento, com 34 pontos. O São Paulo ali é o sexto com 54. Olha, 20 pontos a mais do que o Atlético Paranaense. Detalhe desse Atlético Paranaense é que o Nicão não joga, né? Por questões contratuais. O Nicão, ele é do São Paulo ainda, ele tem contrato até 31 de dezembro, então ele não vai jogar contra o São Paulo. Mas um ex-outro São Paulino joga, é o Pablo. O Pablo é o centroavante, lembra do Pablo? O Pablo que tinha sido um dos jogadores mais caros da história até então, antes do Galopo, né? E o Pablo é o centroavante do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense brigando ainda para não cair, tá bom, galera? Ó, e quando se fala assim, né? Ah, tem que ter paciência com esses jogadores mais veteranos. Eu vejo muita gente falando, não, que o Rafinha é importante, o Luiz Gustavo, porque o Luciano, o Caleri, o Lucas, tudo bem. Que o Jamal precisa também de adaptação. Só que a gente não vê isso, por exemplo, aí é um questionamento também. A gente não viu com o William Gomes, o tratamento que o William Gomes teve. Mas como eu já expliquei para vocês aqui, a conversa que o presidente do São Paulo, inclusive, teve com o Zubeldia, e o Zubeldia deixou isso bem claro, ele precisa dos jogadores que ele confia, tá? Que são os jogadores mais maduros para esse final de temporada, por ele estar pressionado, né, para a classificação para a Libertadores. O presidente do São Paulo ali, toda a cúpula entende que o São Paulo deve se classificar para a Libertadores, então o Zubeldia ele foi sincero, né? Ele falou, pô, então eu vou escalar os jogadores que eu confio. Então, a molecada, William, Henrique Carmo, sabe? Essa molecada que se fala muito para subir agora para São Paulo, eles não vão jogar esse ano. Eu já falei para vocês aqui em outro vídeo por quê? Para não jogar a pressão para cima deles. Pegou muito mal aquilo que o Zubeldia fez com o William Gomes, então para que não aconteça novamente, né? O São Paulo não quer que se torne um novo Patrick que aconteceu, que o Rogério Ceni também chegou a fazer isso num jogo contra o Fluminense, né, do Campeonato Brasileiro. Vocês lembram daquele Campeonato Brasileiro de 2022, né? Que o Rogério fez aquela mudança ali com o Patrick ainda no primeiro tempo, lateral esquerdo. O São Paulo não quer que aconteça o mesmo com o William Gomes. Então a molecada mesmo vai jogar em 2025, né? E a gente tem uma molecada boa. Eu tô lembrando sempre aqui nos vídeos, pô, o Ferreira que tá no Sub-20, cara,
O Ferreira tem tudo para dar muito certo no São Paulo. Pô, mas assim, será que o treinador também vai ter paciência com o Ferreira? Vai ter paciência com, por exemplo, um Rian Francisco? Que não é certeza que nenhum deles cheguem mesmo e joguem no time de 2025. Mas será que eles terão oportunidade? E se tiver, será que vão ter paciência como tiveram com o Juan? Cara, o Juan foi o jogador mais paciente que eu vi treinador ter. O Nestor, a mesma paciência será que vai ter com o Nestor? Né? Então, às vezes, o jogador ele tem uma certa qualidade e o treinador entende que deve insistir um pouquinho. A falta de oportunidades para o William Gomes, inclusive, me surpreende. Né? Porque o que ele já mostrou, não mostrou que é nenhum fenômeno, não é questão de ser fenômeno, baita jogador, é questão de amadurecimento. Você coloca um menino lá de 17, 18 anos, ele vai mal 10 minutos, não serve mais. Acho que faltou também isso com o Rodriguinho, né? Falta isso com alguns jogadores no São Paulo. Tem alguns, por exemplo, que tem muitas oportunidades, outros não. Já falei para vocês aqui, né, inclusive no vídeo de ontem à noite, eu comentei sobre os empresários, né, sobre essa questão de empresários no São Paulo. Isso para mim, isso fica evidente que tem muito a ver também, né, com muitos jogadores que ganham oportunidades, que são vendidos. Isso é do futebol brasileiro, né? Realmente são coisas que acontecem que às vezes fala, pô, eu não entendo como isso acontece. Mas tem uma explicação, né, galera? Pois é. Ó, mais uma vez vou perguntar para você aqui, ó. Esse será o time do São Paulo contra o Atlético Paranaense logo mais. Você mudaria alguma coisa? Comente aí, galera. Né? Uma coisa que o Zubeldia vem fazendo, inclusive, de repente, durante o jogo, né? Você vê que tá caindo o Lucas lá para meia esquerda, o Ferreirinha cai para meia direita, né? Tem uma galera que comenta que fala, ó, o André Silva poderia jogar no lugar do Caleri ali, ó. Pô, poderia testar, não sei o quê, o William no lugar do Luciano. No decorrer do jogo, galera, eu até acho que isso deve acontecer. Agora, para iniciar, acho difícil, tá? Ó, informação sobre o público, até ontem à noite, eu acho que tinham sido vendidos 25 mil ingressos, aí deve bater uns 28, 29. Ontem no vídeo cedo até comentei, galera, deve chegar no máximo, talvez, umas 30 mil pessoas, 33, 32 mil pessoas. Fortes chuvas estão acontecendo no estado de São Paulo, isso é prejudicial ali para os arredores do estádio, né, no bairro do Morumbi. Então tá tendo muita chuva, o gramado não tá 100%, né? Vamos ver se o São Paulo vai conseguir superar essas adversidades ali que tá acontecendo, o horário. Apesar que a chuva é para os dois times, né? E o gramado do Morumbi é um gramado excelente, apesar de que ele não vai estar 100%. E o São Paulo precisa vencer para continuar aí sonhando com a vaga direta na Libertadores aí para 2025, né, galera? Pois é. Comenta aí, fica à vontade para comentar. À noite a gente faz o vídeo aqui, né? O nosso analisando os comentários. Peço aí a contribuição de vocês para deixar aquele like. Tamo junto sempre aqui, como vocês sabem, Vamos São Paulo. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Tricolor, a paixão é imensa, no campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho.